Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre a pesquisa, o trabalho científico realizado pela universidade, pelo professor Atanásio Micônios e o pesquisador Marcos Paulo Amâncio da Silva, a cesta básica, preço da cesta básica em Diamantina. Agradecendo a você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico, no canal 34 digital. Também o programa disponível na plataforma do YouTube. Marcos, é a primeira oportunidade sua nesse tipo de trabalho? Você já teve outra experiência? O que mais te surpreendeu nisso? Bom, dentro da universidade eu já tinha realizado, já fui bolsista de projetos de ensino, com o programa PIBID, Programa de Iniciação à Docência. E já tinha trabalhado também com projeto de extensão, Mas esse de pesquisa é a minha primeira vez, Eu não tinha realizado ainda. É com a iniciação científica que eu estou sendo pesquisador. Bacana. Professor, olha, pelo relatório final aqui, a gente estava analisando o IBGE de 2020, mostrando que, falou no próximo bloco, Você falou no próximo bloco, mais de 38% da população, 38,4% com rendimentos mensais até meio salário mínimo. É muito difícil das pessoas enxergarem isso. Quase 40% da população vivendo com até meio salário mínimo. E ainda, hoje, estima-se 14,9%, quase menos de 15% da população efetivamente empregada, ou seja, com relação de emprego, Você vai ter muito relação de trabalho, que são os informais, mas relação de emprego. Isso não é estarrecedor algo, números desse tamanho? Sim, é só uma pequena correção. Os dados de 2021, 2020 e 2021, coletados pelo IBGE, mostram que agora são 22% da população que está ocupada, 22% da população. Mas ocupada aí vem relação de emprego e relação de trabalho também, quer dizer, todo mundo... Sim, o que o IBGE considera pessoas ocupadas, trabalhadores ocupados, são aqueles com carteira assinada e sem carteira assinada, formais e informais. 22% é muito pouco. Pois é. O que ocorre é que quando nós trazemos o custo da cesta básica em comparação com outras regiões, podemos até ficar razoavelmente satisfeitos do ponto de vista do panorama geral. Mas quando nós aprofundamos, verificamos que, mesmo sendo mais barata a cesta básica em Diamantina, há uma quantidade de pessoas, um contingente de trabalhadores que ainda não conseguem consumir a cesta básica na sua totalidade. Então, para esses trabalhadores que ganham menos, cuja renda mensal é até menor do que um salário mínimo, isso causa uma preocupação muito grande. Porque significa dizer que, proporcionalmente, essa cesta básica é ainda muito mais onerosa para esse contingente. Porque se pega números absolutos, 777 em São Paulo, 679 em Belo Horizonte, 635 em Diamantina, e a cesta básica está intrinsecamente ligada ao salário mínimo. Sim. Quer dizer, a média salarial de Diamantina não é superior à de São Paulo, ou é? Veja, Diamantina faz parte do Vale do Jequitinhonha, é onde começa o Vale do Jequitinhonha, o Alto Jequitinhonha, o Médio e o Baixo. O Vale do Jequitinhonha é composto por 54 municípios. A média salarial dos 54 municípios é de 1,62 salários mínimos, a média. Diamantina tem uma média um pouco maior, exatamente porque uma parte considerável do contingente de trabalhadores formais são servidores públicos. E a média, então, em Diamantina é de 3 salários mínimos. A média. Mas essa média esconde exatamente esse subterrâneo de uma população que não consegue ganhar mais do que meio salário mínimo. Isso de acordo com os dados do último censo, que indicou, esses dados indicaram 38,4%
da população vivendo com menos de um salário mínimo. Isso significa... Agora nós precisamos saber como é que os resultados do censo que começou esse mês, oficialmente. Nós precisamos ver se houve um aumento ou não, ou se houve uma mitigação desses dados. Se nós considerarmos apenas os dados do IBGE de 2010, com 38,4% da população vivendo com menos de um salário mínimo, significa que nós temos quase 40% da população de Diamantina que vive abaixo do nível da pobreza. Uau! Bom, vocês estão com nos próximos boletins com um trabalho junto ao preço de combustível, gás. Sim. Como é que vai ser isso? Os itens da cesta básica são coletados uma vez por mês. Nós vamos fazer, então, boletins também de coleta de dados sobre os combustíveis e as tarifas do gás de cozinha. As tarifas dos combustíveis e do gás de cozinha são coletados semanalmente, porque há uma variação semanal de todos os preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Ou seja, desde 2012, os preços dos combustíveis nos postos de abastecimento e de venda de combustíveis oscila semanalmente, por incrível que pareça. Às vezes oscila assim com alterações ínfimas, coisas de centavos. Nós, consumidores, não percebemos essa alteração, mas nós faremos um levantamento para conseguirmos compreender uma série histórica do comportamento dos preços, tanto da cesta básica quanto dos preços dos combustíveis, para chegar ao final de 12 meses, nós termos realmente um painel mais amplificado do comportamento dos preços em Diamantina. Por que vocês resolveram fazer esse trabalho, né? Como é que surgiu isso e qual o objetivo? Isso vai servir para quem? Começo a responder pela última parte da sua pergunta. Nós queremos que esses dados, e principalmente essas informações, sejam compartilhadas pela sociedade diamantinense de maneira geral. Movimentos, associações, sindicatos, entidades e organizações sociais, organizações não governamentais e organizações governamentais também. É importante que a sociedade diamantinense saiba o quanto que ela está pagando dos itens básicos que compõem a cesta básica. Principalmente para, quem sabe, motivarmos um olhar tanto da universidade quanto dos poderes públicos sobre esse contingente de trabalhadores que não tem condições sequer de adquirir a cesta básica como um todo. O trabalho pode incentivar, né, até mesmo orientar as políticas públicas, né, as políticas sociais a serem implantadas dentro do município, né? Você faz um levantamento como esse, você faz um retrato, né, de como a população, quer dizer, o IBGE já faz um trabalho, mas quando você busca aprofundar nisso e encontrar essas pessoas com base no próprio dado do IBGE, isso dá um norte muito importante para que o próprio poder público, né, possa diminuir o valor da cesta básica com políticas públicas ou não. Sim, né? Concordo. De fato, a pretensão, não digo nem a ideia, mas a nossa pretensão é que no desenvolvimento do trabalho de pesquisa, nós tenhamos condições de ampliar a divulgação e a reflexão dos resultados, tanto da cesta básica quanto dos combustíveis. Nós também pensamos em desenvolver, em paralelo, um projeto sobre as tarifas, tanto de energia elétrica quanto de água e esgoto. Mas para isso nós precisamos consolidar primeiro essa primeira etapa do projeto
e depois nós vamos tentar aprofundar e avançar em outros itens que são importantes. Por exemplo, faltam para a cesta básica, e aqui apenas é uma observação, faltam itens de higiene pessoal, por exemplo. Pasta de dente, sabonete, etc. Né? Como é que as pessoas consomem isso? Então, eu espero que a nova etapa do processo de pesquisa, quando nós conseguimos aprofundar o projeto, nós vamos também trazer outros elementos, não só para a cesta básica, mas também para compreender o processo inflacionário em Diamantina. Olha, está em cima da hora. Marcos, foi um prazer recebê-lo, né? Que você tenha sucesso aí nesse trabalho, que isso aí seja de incentivo, que você possa continuar fazendo pesquisas e contribuindo, né? Trazendo números importantes para a gente refletir. Muito obrigado por atender o nosso convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Marconi. Boa noite aos telespectadores, e sempre que precisar, a gente vai estar aqui solícitos aqui para conversar sobre a pesquisa. Seja sempre bem-vindo. Professor, muito obrigado, né, por atender o nosso convite, por divulgar um trabalho como esse, por colocar à disposição das instituições, né, do poder público e da população. Eu fico muito satisfeito de ver um trabalho com muito zelo, como eu tenho acompanhado, como eu li, né, muito atento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim tem sido realmente muito importante. E foi importante essa entrevista porque abre os horizontes para que a sociedade diamantinense possa se debruçar também sobre a sua própria realidade. Que bom, né? Bom, quero agradecer a vocês. Estamos encerrando mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.